No Cidades e Soluções de hoje, vamos fazer um raio-x completo de uma das mais importantes leis ambientais do Brasil, recém-aprovada no Congresso. O que muda no país? O que muda na sua cidade? Na sua vida? Com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Lixão agora é crime federal. Quem lançar resíduos perigosos na natureza pode ir para a cadeia. Os novos caminhos da reciclagem e das cooperativas de catadores. Sinal verde para o aproveitamento energético do lixo. Especialistas ouvidos pelo Cidades e Soluções explicam o novo marco regulatório do lixo no Brasil. O resíduo não vai mais poder ir para o aterro. Ele vai ter que ser processado antes da sua destinação final. Ao definir um marco regulatório nacional, nós temos a oportunidade de ter um ambiente para investimentos mais tranquilo no longo prazo. Com certeza, isso vai ter um impacto de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar muito grande. O Brasil está perdendo a guerra contra o lixo. Aproximadamente 60% dos municípios despejam seus resíduos a céu aberto em vazadouros clandestinos ou lixões. Em 2009, quase metade de todos os resíduos do país foram descartados de forma inadequada. 22 milhões de toneladas de problemas, o equivalente a 154 estádios do Maracanã repletos de lixo. O resultado disso nós já conhecemos: contaminação do solo, das águas, do ar, proliferação de doenças, catadores que se misturam perigosamente com o lixo. Mas essa realidade está com os dias contados. Depois de 21 anos tramitando no Congresso Nacional, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi finalmente aprovada. Já temos um marco regulatório para o lixo. Nós temos a oportunidade de dar um salto de qualidade, trabalhando a questão da conscientização da população, da organização, da operação da coleta seletiva, definindo o papel de cada ator, né, o papel da prefeitura, o papel dos catadores, do setor empresarial. Então, com isso, a gente tem a oportunidade de atrair investimentos. Porque hoje, André, o que acontece? Nós temos leis diferentes em municípios, em estados, leis que dizem coisas diferentes. Você gera um ambiente regulatório instável e você, com isso, dificulta a atração de investimentos. Então, agora nós temos a oportunidade de, ao definir um marco regulatório nacional, nós temos a oportunidade de ter um ambiente para investimentos mais tranquilo no longo prazo. Um conjunto de disposições que vem para regrar a gestão de resíduos sólidos no país, em todo o território nacional, trazendo diretrizes, princípios, metas, indicações e também punições para aqueles que não cumprirem os seus termos com relação à gestão, ao manejo dos resíduos sólidos. Ouvimos especialistas para entender a nova lei. Preste atenção no que muda daqui para frente quando o assunto é lixo. Os municípios que hoje despejam o lixo em vazadouros clandestinos têm um prazo para corrigir o problema e apresentar um plano de ação. A lei estabelece 4 anos para fazer isso. Os municípios, desde 2007, com a lei federal do saneamento básico, já têm uma obrigação de fazer um plano de gestão de resíduos, junto com um plano de águas e um plano de esgoto. Agora, a lei de resíduos traz essa obrigatoriedade, reforça essa obrigatoriedade e dá o prazo de 4 anos para ser feito. Municípios pobres que não têm, por exemplo, recursos para contratar uma empresa que organize o aterro sanitário, que é uma obra de engenharia. Sim. O aterro sanitário é caro. Sim.
Como fica a situação dos municípios pobres? A primeira solução que eles têm à disposição é a conjunção de esforços através do estabelecimento de consórcios públicos, em que eles podem se reunir e solucionar um problema comum de uma maneira integrada. Você já viu aqui no Cidades e Soluções o exemplo de um consórcio intermunicipal de lixo no interior do Rio Grande do Sul. 11 cidades pequenas se uniram para fazer a coleta, o transporte e a destinação final do lixo para um aterro sanitário. A matéria orgânica é separada para compostagem e vira adubo de excelente qualidade. O consórcio instituiu a coleta seletiva e o dinheiro obtido com a venda dos recicláveis é dividido pelas cidades. Nos livramos, evidentemente, dessa situação incômoda que era em relação ao meio ambiente, na questão da pressão que nós sofríamos do próprio Ministério Público, dos órgãos ambientais, por conta de ser, ou de Nonoai, ao longo da sua história, ter passado, ou ter tido 4 lixões praticamente, até que se tivesse uma solução definitiva para esse problema. A segunda solução que se tem, e todos os municípios têm isso à sua disposição, é a cobrança pelos serviços, que no Brasil não é praticado, embora já tenha sido julgado legal pelo Supremo Tribunal Federal, seja utilizado em vários países do mundo, mas parece que os nossos administradores têm um pouco de ressalva com relação a isso. Taxa do lixo. Exatamente. Tem várias formas de ser feito, você pode fazer inclusive pela mensuração real, tal como é feito com água, com pulso telefônico, com energia elétrica, com celular. É um serviço público que tem que ser custeado por aquele que gera o resíduo, que na verdade é o cidadão. Quando a gente fala de criminalizar, que é o que aparece na lei, com pena passível de prisão, aquele que colocar no lugar inadequado lixo perigoso. O que é lixo perigoso e qual é a pena prevista? O lixo perigoso é aquele que, além da poluição, ele tem outras características como inflamabilidade, corrosividade, infectividade, ou seja, é um lixo hospitalar, uma lâmpada fluorescente com mercúrio, um solvente de tinta, medicamento vencido, isso para nós ficarmos nos exemplos que estão dentro das nossas casas. Aquele que tiver a disposição inadequada ou que não der o destino adequado para esse tipo de material, ele também está inserido na Lei de Crimes Ambientais e pode ser punido, além de multa, com prisão. A nova lei estabelece pena máxima de 5 anos de reclusão e multa, que varia de acordo com o dano causado. A precificação é você tentar quantificar uma externalidade assombrosa. A gente quer ver um exemplo? Um dos terrenos que seriam usados para construir um dos estádios da Copa do Mundo no Brasil está interditado porque está contaminado por resíduos, né? E aí, a pessoa que provocou isso não está pagando pelo custo que nós, contribuintes, iremos pagar para descontaminar o terreno e poder liberar a construção. Então, esse é um exemplo de a necessidade de a gente começar a internalizar. Se já estivesse em vigor há mais tempo, a Política Nacional de Resíduos Sólidos poderia evitar a contaminação deste terreno em Pirituba, na zona norte de São Paulo, que chegou a ser cogitado como provável endereço de um novo estádio de futebol para a Copa de 2014. Metais pesados e solventes despejados por indústrias que ocupavam a área contaminaram o solo, o subsolo e o lençol freático. Qual é a situação hoje no Brasil quando o assunto é reciclagem? É uma situação bastante precária, inclusive não existem números disponíveis, confiáveis, de quanto é reciclado. Nós temos aí números de grandes cidades, como São Paulo, algo em torno de 3%, 4%, Rio de Janeiro, 1%, então é um índice bastante baixo. E nós precisaremos incrementá-lo para que possamos atender a política, uma vez que o resíduo não vai mais poder ir para o aterro, ele vai ter que ser processado antes da sua destinação final.
nós temos, infelizmente, no Brasil, só cerca de 8% dos municípios investindo em programas organizados de coleta seletiva. É pouco. É pouco. É claro que existem projetos que independem do esforço municipal, mas aí nós não conseguimos atingir, né, patamares altos em termos de quantidade coletada e reciclada. É necessário que haja a participação da Prefeitura. A nova lei incentiva as cooperativas de catadores e o fim da informalidade no setor. Quantas pessoas vivem da reciclagem, dependem do mercado de recicláveis no Brasil? Bom, hoje na indústria de reciclagem, diretamente, nós temos cerca de 60 mil pessoas trabalhando. Mas há uma geração de grande quantidade de mão de obra indireta, né, de oportunidades de trabalho e empreendedorismo de forma indireta. E aí nós podemos citar claramente a figura do catador, né? Então hoje nós temos no Brasil cerca de 1 milhão de catadores que vivem de coletar material reciclável, né? E a política nacional, ela traz uma oportunidade de organizar o trabalho desses catadores, porque de forma organizada hoje nós temos cerca de 40 mil só desse 1 milhão de catadores trabalhando em cooperativas. Quanto mais material se retirar do lixo para reciclagem, mais espaço vai sobrar nos aterros sanitários. Os aterros terão mais espaço ao longo dos anos para receber os resíduos e realmente nós teremos resolvido hoje um problema que afeta as grandes cidades, que é o esgotamento de áreas para receber esse tipo de empreendimento, esse tipo de obra. Nós já temos aí as cidades sem área disponível para a construção de novos aterros, muitos dos aterros atuais estão em fim de vida útil e estão indo cada vez mais longe. Para dar um exemplo, o aterro sanitário que atende o município de São Paulo está a cerca de 30 quilômetros da cidade. O aterro que vai atender o município do Rio de Janeiro vai ficar a 80 quilômetros da cidade. Então eles estão indo cada vez mais longe e o custo aumenta. O custo certamente aumenta, porque o transporte também encarece esse custo. E a dúvida que fica é o seguinte: esgotadas essas áreas que hoje estão, para quantos quilômetros nós vamos levar esse resíduo? Com o aumento, o incremento da coleta seletiva e da reciclagem, a ideia é você diminuir a pressão, então, sobre esses aterros, de maneira que, num primeiro momento, a gente tenha mais matéria orgânica apenas nesses aterros, e depois, no futuro, com o incremento da compostagem, que é um outro desafio grande que nós temos no Brasil, né, de reciclar a matéria orgânica, a ideia é que os aterros recebam apenas o rejeito, né? Rejeito do quê? Aquilo que não pode ser nem reciclado ou não pode ser recuperado de forma energética, né, através da incineração, ou mesmo a cinza da incineração. Vai acabar aquela história do cidadão separar o lixo em casa, levar para a rua e o caminhão do lixo misturar o que é reciclável com o que não é reciclável? Esse é um gargalo que nós temos, né, que é a parte operacional do sistema de coleta seletiva. A gente espera que isso ocorra, mas de um outro lado a gente tem também aí um trabalho de médio e longo prazo, que é a educação da população. Porque um dos principais gargalos hoje da coleta seletiva no Brasil é a baixa participação ainda da população, né? É verdade que em muitas situações a população quer participar e não sabe como, ou então participa e tem alguma frustração por e a prefeitura não ajuda. Exatamente. Então este é um problema que a gente imagina que o gargalo operacional então vai ser vencido a partir dos novos investimentos na organização do sistema, mas há um tempo aí que nós precisamos para que o consumidor dê uma resposta, né, o cidadão dê uma resposta, porque isso passa pela base de tudo, que é a educação. Existem no mundo mais de 700 termoelétricas que queimam lixo para produzir energia. O custo é alto, mas para cidades onde não há mais espaço para depósitos de lixo, pode ser uma solução. No Brasil só existe uma usina funcionando em caráter experimental no campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. Nós já mostramos no Cidades e Soluções como funciona a usina verde. Na ponta da esteira, o lixo que já passou pela triagem é lançado dentro do forno. E cada etapa desse processo é acompanhado online aqui da sala de controle. Tem até uma câmera acompanhando em tempo real tudo o que acontece no lugar onde esse lixo é queimado para se transformar em energia.
Quais são os horizontes que se abrem a partir disso? Nós temos que realmente estudar a viabilidade econômica desses processos. São processos tecnológicos caros em comparação aos outros processos disponíveis, mas terão que ser implementados principalmente nos grandes centros para propiciar a redução de volume. Além de tecnologia de queima, nós já temos outras disponíveis no mundo para geração de energia, inclusive da matéria orgânica. O resíduo urbano brasileiro ele é rico em matéria orgânica, cerca de 50%, 60% do nosso lixo é composto de material orgânico. Esse material orgânico, quando processado por tecnologias viáveis, você pode, além de torná-lo adubo, fertilizante, captar o gás dessa decomposição e esse gás ser utilizado como combustível em indústria, em veículos e até mesmo para geração de energia elétrica. Então nós temos uma gama bastante ampla que vai precisar ser implementada a partir da política. Essa é uma parte que eu considerei particularmente difícil de compreender. Como é que se promove a responsabilidade compartilhada? No texto da lei é fácil. E na prática, vamos dar um exemplo. Como seria a responsabilidade compartilhada de uma garrafa de refrigerante de plástico tipo PET? Ela começa no momento do consumo. O consumidor ele vai fazer a opção pelo material que ele entender que melhor vai atender às necessidades para cumprimento da política. Então, fazendo esse consumo, a hora que ele consumiu o refrigerante, está com a garrafa na mão, ele, pelos princípios de ordem de prioridade na gestão, ele vai refletir se essa garrafa pode ser reutilizada ou não. Então, é o primeiro juízo de valor que ele fará. Feita essa opção e reutilizando ou não, no momento que ele tiver que descartar, ele vai ter que cumprir o seu papel e descartar essa garrafa no local adequado, no momento adequado, para propiciar a coleta dessa garrafa PET. O setor produtivo, e aí entra fabricante, comércio, distribuidor, vai ter que fazer uma cooperação com o poder público para viabilizar o retorno desse material PET para um centro de reciclagem, de forma que ele possa se tornar uma matéria-prima para um novo processo produtivo. E o poder público vai ter que viabilizar esse ciclo de forma que o PET chegue possível de ser reciclado. Nós teremos realmente um boom nesse setor, o setor vai crescer bastante, porque hoje nós temos uma grande parcela de resíduos que está na ilegalidade e terá que vir para a legalidade, então já criando um mercado, criando novos postos de trabalhos formais, criando novos sistemas, trazendo desenvolvimento tecnológico para o Brasil. O Brasil vai ter que incrementar a pesquisa tecnológica, novas tecnologias, porque nem sempre aquilo que funciona lá fora funciona aqui, então nós temos que ter tecnologia adaptada à nossa realidade, às características do nosso resíduo. Os nossos municípios terão que criar novas formas de envolver a população, envolver o cidadão, trazendo-os para esse sistema. De olho no comportamento dos mercados, Hugo Penteado se acostumou a ver o mundo através dos números que interessam ao setor bancário. Mas o economista também critica o modelo de desenvolvimento que exaure os recursos naturais não renováveis. Para ele, tão importante quanto uma política nacional de resíduos sólidos é reconhecer que a origem do lixo continua sendo um problema difícil de resolver. Economista pensa em lixo? Olha, infelizmente a economista tradicional não pensa, porque infelizmente a teoria econômica tradicional que rege o nosso mundo, ela tem um defeito de nascença muito grande, e os economistas dificilmente irão reconhecer isso. Diziam os mafiosos que a gente só pode reconhecer um erro quando a gente consegue atribuir a alguém. E no caso, os economistas não conseguem atribuir a alguém o fato que a economia para eles é um bicho sem boca, sem estômago, de onde vêm os recursos pouco importa, não tem intestino nem reto, para onde vão os resíduos pouco importa. O sistema econômico para os economistas está totalmente descolado do planeta e do meio ambiente, só tem sistema circulatório. As leis que se aplicam dentro da teoria econômica tradicional seriam válidas mesmo que esse sistema estivesse em Marte. Ele não tem contato nenhum com o meio ambiente da Terra. Esse é um dos problemas maiores que, infelizmente, a teoria econômica tradicional acaba acarretando um modelo
que é gerador de lixo crescente, não só lixo, poluição, resíduos, dejetos, contaminação química. Então isso não é enxergado pela teoria econômica tradicional, infelizmente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos será regulamentada por decretos e acordos setoriais. Mas num país onde tem lei que pega e lei que não pega, a pergunta é óbvia. Essa lei vai pegar? Ela vai pegar porque ela já foi, afinal de contas foram 18 anos debatendo, e ela foi feita de uma forma que está bem, que respeita as peculiaridades, as características do Brasil, né? Então ela não é uma lei que engessa, é uma lei que abre oportunidades. Agora é claro que a regulamentação, os acordos setoriais, eles vão dar o formato final, né? Nós hoje temos a moldura, agora falta definir a tela. Certamente vai pegar, mas para isso nós precisamos da cooperação de todos os cidadãos, da população em geral, para fazerem a sua parte. Precisaremos que a indústria cumpra o seu papel e, mais importante do que isso, para o sistema funcionar com base em todos os pilares, ele precisa estar na formalidade. Nós precisamos tirar um tanto do percentual de informalidade que hoje pauta o setor e que prejudica uma série de ações, principalmente com relação à coleta seletiva e reciclagem, e trazer como negócio, gerar um setor de negócios no Brasil para a reciclagem. No programa de hoje você viu que a Política Nacional de Resíduos Sólidos terá impactos sociais, econômicos e ambientais importantes e que o Brasil tem tudo para ser um país melhor com a sua implementação. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima.